Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos iniciar com uma vibração, uma prece. Então eu gostaria que cada um de vocês acompanhasse, aqueles que assim quiserem, podem fechar os olhos, ficar tranquilos na cadeira, soltar toda essa energia que carregamos durante o dia, elevarmos o nosso pensamento, lembrar do nosso Mestre Jesus, lembrarmos do nosso Deus Pai, que é todo poder, que é todo bondade, lembrarmos da espiritualidade amiga, da espiritualidade que assessora esse centro espírita, lembrar do nosso mentor, aqueles anjos que nos acompanham, que nos protegem durante o dia, em nossos lares, nas nossas atividades profissionais, enfim, toda a espiritualidade que nos envolve e que nos protege. Então, com o coração feliz, com o coração cheio de gratidão e de apreço por tudo aquilo que Deus tem nos feito ultimamente. Obrigado, Pai, por essa casa tão maravilhosa que nos acolhe, por termos amigos, tanto encarnados como desencarnados, que lutam por esse ideal da doutrina espírita. Nós agradecemos
por cada esforço, por cada gesto amigo, por cada compromisso que as pessoas assumem para manter esse ideal num nível bem elevado. Pedimos também a proteção, o amparo para essas reuniões de hoje à noite, que aqui quem fala possa estar inspirado, sereno, tranquilo, para fazer a melhor reflexão possível, para que cada um leve para casa algo de bom, algo de construtivo para seus espíritos. Também pedimos a proteção, o amparo para as crianças que fazem a evangelização. Pedimos a proteção, o amparo, a inspiração, o trabalho de paz, que aqueles que vieram buscar o bem-estar, que saiam daqui hoje iluminados, com o seu bem-estar um pouco melhor do que aqui entrou. Então é com esse sentimento de apreço e de gratidão que nós iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. É uma alegria estarmos juntos com a proposta de refletirmos num tema tão importante, tão significativo para os nossos dias, que é o Natal. Natal esse, um pouco confuso do ponto de vista histórico, né? Por isso que nós falamos a suposta data do nascimento de Jesus Cristo. Porque foi uma invenção, né? Todos nós sabemos que nós não vamos entrar nesse aspecto histórico, mas foi uma invenção. 25 de dezembro jamais poderia ser o dia que nasceu Jesus. Mas a tradição nos ensina, escolheu esse dia para nós fazermos uma reflexão. Então nós espíritas, não queremos ser um moralista, na verdade, um diferentão, e aquele que critica que poderia ser usado do bem. Então nessa data, supostamente, que a nossa igreja mãe a católica escolheu para comemorar o nascimento de Jesus, nós faremos uma reflexão. Na doutrina espírita, o Natal não é apenas a celebração física de Jesus, mas a lembrança viva do seu significado moral e espiritual. É o momento para olharmos para dentro e perguntar: como eu posso renascer? Como posso ser um instrumento de paz? Porque nessa proposta, quando fala de paz, o anjo diz, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então o Natal também é uma proposta de paz e de renascimento. Por quê? Porque toda a simbologia do Natal foca na ideia do nascimento de Cristo. Daí a ideia do presépio, né? Coisa que encanta a gente. Eu mesmo estou encantado até hoje, deixei de ser criança, continuo encantado com o presépio. Eu me deparo diante do presépio e fico imaginando a cena. Então, se fictício, se invenção, não cabe a nós ficar analisando esse aspecto. Nós podemos pegar uma simbologia interessante também, até do presépio. Então, o que o espírita deve focar nessa data? Primeiro, como já foi dito, o nascimento de Jesus, a chegada da luz no mundo físico, a abertura de uma nova era moral, a lembrança de que cada espírito é convidado ao progresso. Então o Natal, portanto, não é um marco espiritual, é um marco espiritual, aliás, e não apenas um marco histórico. Emmanuel, no seu livro escrito por Chico Xavier, explica que Jesus é o sol da vida espiritual e que permitir que ele nasça em nós é tarefa diária, contínua e gradativa. Então vou repetir isso que vale a pena. Emmanuel explica que Jesus é o sol da vida espiritual e que permitir que ele nasça em nós é tarefa diária, contínua e gradativa. Você consegue entender o que implica nisso? Diária. Todos os dias Jesus nasce, deve nascer dentro de nós.
gradativa, aos poucos. Ninguém vai deixar de ser Isaías hoje para se tornar Jesus amanhã. Não se trata disso. Contínuo, é um exercício. Eu sempre digo que seguir a Jesus é como você tentar fazer um círculo à mão livre. Por mais que você tenha uma boa coordenação, por mais que você se esforce, alguém aqui consegue fazer um círculo de mão livre? Perfeito, sim. Não. Mas se você praticar, a cada dia você melhora esse círculo. Está um pouquinho oval aqui, deixa para cá. Fiz outro. Tá. Então seguir a Jesus Cristo, deixar ele renascer em nós, é exatamente isso. Por isso que é contínuo exercício, é uma atividade gradativa, é uma busca pela nossa auto-melhoria. Jesus é o exemplo perfeito, é o círculo feito a compasso. Jesus é perfeito, nós o círculo feito a mão livre. Jamais vai ser perfeito, mas pode se aproximar, pode ganhar aperfeiçoamento a cada vez que você exercita. Então o que Emmanuel diz tem esse sentido: deixar Jesus nascer gradativamente, fazer dessa busca um exercício diário. Então, eu falando do presépio, né? O presépio, falando de mim um pouco agora, abrindo parênteses, eu me encanto no presépio. O que me encanta no presépio? A ideia de família, a ideia de simplicidade, a ideia de vida rural, que não se trata de um ambiente urbano. Você vê o menino, você vê o Jesus no coxinho da manjedoura, aí a sua mente, é para isso que existe a simbologia, né? Para isso que existe a arte, né? Então, se você pegar por exemplo, como uma obra de arte, remete sentimentos tão maravilhosos dentro da gente, e a gente fica tentando entender aquilo que a gente lê no Evangelho. Porque no Evangelho tradicional tem uma descrição de como isso se deu. Então você fica naquele exercício de imaginação. Isso ensina alguma coisa para nós espíritas? O espírita deve ser arrogante? O que tem naquela imagem, naquele cenário? Muita simplicidade. Aquele casal, Maria e José, naquele momento, quanta simplicidade, quanta humildade. Então isso ajuda nós a refletirmos que a arrogância não pode fazer parte daquele que diz que sou seguidor de Cristo. Cristo começa a vida na manjedoura, simples, e termina na cruz, também simples. Então isso já dá algo que refletir para cada um de nós. Eu gostaria aqui de fazer um exercício e gostaria que vocês me ajudassem. Porque essa ideia de palestrante me assusta. Então eu prefiro mais a ideia do professor, né? Daquele que abre mão da dinâmica, que envolve as pessoas. Então eu vou ler o texto do Evangelho, e depois eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para descobrirmos a seguinte pergunta: o que Jesus Cristo gostaria de ganhar no aniversário dele? Porque veja bem, eu não gosto de pescar. A pessoa no dia do meu aniversário me dá uma caixa de pescaria e um molinete. Eu não gosto de pescar. Então, eu não gosto de bebida alcoólica. Aí meu amigo que gosta de me dar o Red Label bem no meu aniversário. Vai achar? E Jesus? Tem muita gente dando presente para Jesus Cristo sem saber o que ele gostaria de ganhar. Então eu vou ler o texto e conto com a ajuda de vocês para nós descobrirmos juntos qual seria o presente ideal para nós darmos para Jesus. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no texto para ver quem descobre qual seria o presente ideal para Jesus. Então o texto está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler dos versos 35 ao 45. Diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e
e me vestistes, adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe perguntou: Senhor, quando te vimos com fome, quando te temos de comer, com sede te temos de beber? Quando te vimos forasteiro, te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos visitar-te? E Jesus respondeu: em verdade, olha agora, quem sabe nós descobre aqui já, em verdade eu vos digo, que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, estava enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eu também lhes perguntarei: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que ele respondeu: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Quem arrisca o palpite de qual seria o presente ideal para Jesus? Um ato de amor ao próximo. Quem está falando para mim? Certo? Exatamente. Jesus pediu para que, e ele fala que ele estava nu. Quando vocês fizessem aos pequeninos, pequenino no sentido de limitado, desprovido financeiramente. Quando nós acolhemos na função da caridade essas pessoas, nós estamos presenteando Jesus. Nós estamos dando a Ele o que Ele gosta, o que Ele pediu. Agora, e quando vai ser uma vez eu ofereço para Ele? Quando eu canto um louvor muito lindo e ofereço para Ele? Não estou aqui criticando ninguém. Ele pediu. Ele pediu para que você acolhesse os pequeninos. Então, perceberam? Esse seria para nós espíritas o presente ideal, o que agradaria mais de Jesus. Mas precisa ser um dia 25? O que vocês acham? Não, né? Embora a gente tenha uma maneira de ter um dia específico para comemorar nossa data natalícia, nós podemos presentear aqueles que nós amamos, nossos pais, todos os dias. Não esperar o dia do aniversário. E nisso eu tenho que fazer um elogio do SEAC. A estrutura toda do SEAC, envolvendo as pessoas, está de parabéns, porque tem presenteado Jesus Cristo nas suas diversas formas de fazer caridade. Então, parabéns, SEAC, parabéns a todos os envolvidos, parabéns à diretora da casa, que já descobriu de como dar o presente que Jesus pediu, que é fazer a caridade. Tá? Então vamos aqui fazer a título de compreensão o que é renascer dentro de nós. Para nós renascermos, deixar o Cristo nascer em nós precisamos renascer no perdão, nós precisamos renascer na caridade, na paciência e na compreensão. Se você fala, eu já aceitei Jesus, não tem essa expressão? Cristo vive em mim, dentro da pretensão religiosa de uma escolha nova. Mas você é compreensivo? Você é paciente? Você faz um esforço de caridade? Essas perguntas que você deve responder para você mesmo, você não deve satisfação para ninguém, essas coisas de caráter íntimo, cada um deve resolver dentro de si, é que vai mostrar se o Cristo já nasceu em você. Aquela luzinha que é Jesus, Emmanuel não falou que é o sol? Então já é uma luzinha dentro de nós. Então, gradativamente, na medida que nós nos esforçamos, essa luz vai criando, vai crescendo. Eu gostaria de atentar um pouquinho na questão caridade. A questão 886 do Livro dos Espíritos, eu digo que essa questão é a responsável por ter tornado espírito. Eu não queria saber caridade segundo Kardec, eu não queria saber caridade segundo
Eu queria saber o que é caridade segundo Jesus Cristo. Aí quando eu me deparei com essa pergunta, eu não acredito. Que é exatamente a minha angústia. A pergunta diz assim, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? Eu queria saber o que Jesus Cristo entendia sobre caridade. A espiritualidade que respondeu para Kardec, respondeu assim, olha que interessante: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições humanas, e perdão das ofensas. Aí parece que eu sosseguei, então, caraca, que profundidade filosófica na resposta. Mas para e pensa, a gente tem que focar na caridade material, não tem? Porque as pessoas têm fome, as pessoas têm frio, as pessoas se sentem desabrigadas. Mas é essa a única forma de caridade? Uma pessoa abastada financeiramente, ela não precisa da caridade de ninguém? Nós precisamos. Todos nós precisamos da caridade. Quando você está num momento de angústia, de conflito, alguém para te ouvir, para te aconselhar, para falar para você, calma, não é assim, a coisa, para fazer uma prece para você. Então, esse negócio, gente, tira isso, vamos desconstruir essa ideia de que caridade é esmola. Pode ser também, mas não é unicamente isso. Tem até aquela frase que eu gosto muito: conheci um homem tão pobre que só tinha muito dinheiro. Tem pessoas, vou falar um pouco daquilo que eu conheço, que vivem conflito de ordem mental, está totalmente perdido numa crise de depressão, de ansiedade, vivendo os mais difíceis transtornos, e às vezes com a conta bem amassada. Precisa ou não precisa de caridade? Precisa de uma prece, precisa de um acolhimento, precisa de ouvir, precisa da caridade. Então vamos desconstruir essa coisa de que caridade se faz só para a vida benéfica, se faz só lá no cantinho da... Isso não é verdade. Todos nós, nos mais diversos momentos, precisamos de um ombro amigo, até de um sorriso, meu irmão. Quantas vezes você vem triste por sempre, sobrecarregado, aí uma pessoa brinca, faz uma gracinha, e aí não vive. Isso é caridade. No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, uma brincadeira bem humorada, de bom gosto, um sorriso amigo, um aperto de mão. Olha a caridade. Então, tem a outra coisa para nós desconstruir, né? O dia que eu melhorar financeiramente, eu vou ajudar, eu vou ser caridoso. Vai demorar para você melhorar financeiramente, não vai? No meu caso, acho que vai demorar bastante. Então, enquanto não tem salvação, você acha que ia instituir uma norma onde eu não pudesse participar? Fora a caridade e a salvação. Caramba, eu não vou ser salvo porque eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho habilidade nenhuma, não tenho vontade de ajudar no serviço, então eu não estou salvo. Então, todos nós temos condições de ser caridosos. Todos. Você já calculou quanto vale um copo de água para quem está com muita sede? E quem aqui não tem um copo d'água para doar? Quantas pessoas suicidaram? Eu sempre falo isso no táxi, porque não teve um amigo ou uma amiga para ligar para ele naquela tarde que ele suicidou e falar assim: ô fulano, vem aqui em casa para tomar um chá comigo, vem aqui conversar com você. Se tivesse feito isso, ele não tinha suicidado. Olha, uma caridade que custou a vida da pessoa. Isso precisa ser milionário para fazer? Precisa ser um intelectual? Não, qualquer um. A pessoa mais simples do mundo pode salvar uma vida, pode salvar um casamento, pode desconstruir uma situação de amizade. Então, a resposta de Jesus, vou repetir de novo. O que é caridade para Jesus, segundo os Espíritos? Benevolência para com todos. E o todos está incluído o milionário. Indulgência para com as perfeições humanas. Todos nós fazemos algumas cacas e precisamos de indulgência.
Isso independente de cor, de classe, de etnia, todos nós nos equivocamos, erramos, perturbamos, às vezes alguém tem que ter indulgência por nós. Isso é caridade. E perdão às ofensas. Quem aqui nunca ofendeu ninguém? Eu nunca ofendi ninguém. Todos nós falamos hoje, fazemos coisas que magoam. Então nós precisamos que alguém nos perdoe. Então, caridade, segundo Jesus Cristo, é isso. Tá bom? Então, o Natal é uma época para nós frisarmos isso. Nas famílias, existem muitas desavenças. Ou a de vocês de alguém aqui é perfeita. A minha, graças a Deus, é igual a todo mundo, sem problema. E eu talvez seja um deles. Talvez não, com certeza, né? Nós somos problema, nós aceitamos, convivemos com problemas de pessoas. O Natal aí, o Natal não é paz? O Natal não é caridade? Olha um momento legal para você conversar com aquele irmão que está com você há anos, com aquela mãe que está magoada com você por causa da sua rebeldia. Olha um momento de você falar, mãe, me perdoa. Então, essa ideia de você ser pacífico, de deixar o Cristo renascer em nós, é exatamente isso. Então o espírita pode se aproveitar disso, de criar um clima. Então no Natal, o que nós vemos hoje? Do ponto de vista comercial, do ponto de vista das pessoas. Desculpa a palavra, muita comilança, muita bebedeira, muitos gastos desnecessários, gente comprometendo seu cartão de crédito, porque tem que provar que não. Mas é isso que Jesus está pedindo. Esse que seria o Natal ideal para o espírito. Todo mundo está presente, mas ninguém é presença. Então o Natal tem mais a ver com presença do que com presente. Não é isso? Marcar a presença na vida de quem tem paz, né? Visitar seus pais, criar um clima familiar. Existe laboratório mais perfeito do que a família? Então o Natal é interessante porque reúne as famílias. Mas só para comer, beber e fazer anarquia? Não, é um momento de conversar, de reunir os primos, de aqueles que estão longe. Não é maravilhoso isso? Então não tem essa de ficar questionando, isso aí é invenção, é para comércio, isso é coisa da igreja católica. Não tem essa necessidade. É aproveitar o que já tem e fazer um uso do lado bom. Em vez de ser o diferentão, o moralista, o sabe tudo, né? Ninguém gosta de gente santa, ninguém sabido. Quer fazer um espanta-roda? Vira sabido e santo. Aonde você chega? Não seja simples, seja humano. Não é isso? E o Natal tem essa conotação. Agora o Natal pode ser usado também para lembrar das pessoas que têm necessidade? Que legal, né? A minha casa tem peru, tem isso, tem cheddar, mas número de. Aí você tem do seu lado aquela família bem limitada financeiramente. Você não poderia doar um prato para ele? Um panetone, uma champanhe? Hoje é tão bonitinho, né, quando você ganha um panetone, uma champanhe. Por que não pensar nisso também? Como um ato de acolhimento, como um ato de consideração, de deixar as pessoas felizes. Então o Natal também tem essa conotação. O Natal não é uma festa só de mesa bonita. Acima de tudo, é de alma e nada. Eu vou falar por mim também. Eu já fui ceia de Natal, alguém me convidou, pessoas que tinham condição. Imagina vocês aquela decoração linda, aquelas mesas bem postas, tudo. A partir de decoração, a meia ceia, maravilhosa. Mas se eu olhava para cada pessoa, quem tem olhos de ver consegue enxergar, o que você enxergava na hora? Escuridão, tristeza. Então o que vale eu promover uma festa bem decorada, cheio de piscata, cheio de luz, né? Natal tem aqui com luz, né?
Mas e a pessoa em si? E a carranca que está no rosto? E o sentimento que ainda não permitiu que Jesus nascesse nele? Então dá algo para refletir também. Às vezes no exterior, a gente constrói tudo de bonito. É o Papai Noel, a roupinha da Coca-Cola que deram para ele, né? Que não é dele. Quem deu roupa vermelhinha para ele foi a Coca-Cola. Ele não tinha roupinha vermelhinha, tá? Ele ia fazer um estudo profundo, sabe disso. Então está na finalidade comercial. Mas não interessa a cor da roupa também. Então tudo de bonito. E você está bonito? Você está em paz? Você está sereno? Você está iluminado pelo sol que o irmão falou que é Jesus? Então, essa é a reflexão do nosso Natal. A gente tem que parar e pensar de qual seria o Natal ideal para o Espírito. Eu vou ler uma mensagem agora para finalizar, que o Sérgio me presenteou, eu achei de muito bom gosto. Então nós vamos usar esse texto, essa leitura, para finalizar nosso bate-papo. Mensagem de Natal. Neste Natal, permitamos que a luz do Cristo encontre morada em nossos corações. Que cada um de nós, em silêncio íntimo, acolha o convite de Jesus para nascer de novo. Não nascer no corpo, mas na alma, renovando pensamentos, sentimentos e atitudes. O Cristo que veio ao mundo em singela manjedoura e contínua a buscar ainda hoje os corações dispostos à simplicidade, à paz e ao amor. Que possamos abrir a porta íntima, permitindo que a sua mensagem ressoa no nosso lar. Nesse dia de luz, lembremos que a verdadeira grandeza está na humildade, a verdadeira festa está na caridade, o verdadeiro presente está no perdão, a verdadeira alegria está em servir e acolher. Que Natal não seja apenas uma data, mas uma oportunidade de reconciliação com Deus, conosco mesmo e com aqueles que dividem o caminho conosco. Que nossos lares se transformem em núcleos de paz, onde a compreensão floresce, onde cada gesto simples se converte em oração. Que Jesus, o médico das almas, o guia da humanidade, envolva todos nós com uma ternura infinita. Que a sua presença suave inspire nossos passos para que, no ano que nasce, possamos caminhar com mais gentileza, esperança, coragem. E que assim como a estrela que brilhou sobre Belém, também nós passamos a brilhar na vida uns dos outros, iluminando com palavras de bondade, presença sincera, amor e ação. Então foi essa a reflexão simples, né, que nós podemos fazer. Então vou terminar dizendo a cada um de vocês que reflita nesse aspecto do Natal, que considere suas famílias, pode comer sim panetone, deve comer sim peru, aqueles que tomam, pode tomar sua cerveja, ninguém aqui está proibindo e nem autorizando nada. O Espiritismo não é castrador, ele não tem essa coisa de que pode, que não pode, cada um, mas que você por você mesmo avalie, né, os prós, os contras. Nós podemos, cada vez, como aprendemos aqui hoje, deixar Cristo nascer gradativamente dentro de nós. E vamos dar essa alegria para Ele, como se for um presente. Tá? Então, para aqueles que eu não vi até 25, Feliz Natal para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar as tuas vidas, a tua família, tudo aquilo que te pertence, seu trabalho, tudo, aqueles que vão viajar, que façam boa viagem. Então, que Deus ilumine a cada um de vocês e a todos nós. Que assim seja.